Hi, Zan! Eu sou a Camila Martinelli e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como era a aparência dos vikings. Muito do que a gente sabe hoje em dia veio por causa de descrições até de outras pessoas de outros países, como por exemplo o árabe Ibn Fadlan, que escreveu muito sobre os vikings, inclusive ele falou também, descreveu os rituais funerários dos vikings, mas no caso do vídeo de hoje eu vou falar realmente da aparência deles. E ele disse que os vikings nunca tinha visto corpos tão bem feitos, tão bem construídos, tão bem torneados como os corpos dos vikings, né? Porque isso indica realmente que eles eram realmente muito fortes. E também disse que eles eram altos como tamareiras, né, que são as árvores de tâmara, né, as palmeiras de tâmara, e que também eles eram muito loiros e avermelhados, né, provavelmente por causa das viagens, né. Os loiros, quanto mais sol pegam, mais loiros ficam e vão ficando avermelhados realmente. No caso, ele disse que os vikings eram bastante altos, mas é bom dizer que os vikings eram altos para a época, porque de acordo com os arqueólogos, a média dos vikings nos homens na época era de 1,72 e nas mulheres era 1,60. Então eles eram pelo menos uns 8, 10 centímetros mais baixos do que os escandinavos, ou no caso os noruegueses hoje em dia. Eu diria que a média aqui na Noruega para um homem seria de 1,80 e para a mulher de 1,70. Assim, então eu tô dentro da média, eu tenho 1,72, então posso me sentir uma viking atual. Mas enfim, muito disso tem a ver também com a alimentação, né? Que na época era muito pobre. Por mais que eles já tenham começado a ter acesso a alimentos de outros países também, ainda assim a alimentação não era muito boa. Inclusive eu falei num vídeo, vou deixar linkado aqui em cima, sobre a alimentação dos vikings, e a base da alimentação era praticamente mingau. Então realmente isso influencia bastante na altura deles da época. Mas para a época eles eram altos. Mas outra coisa que é importante dizer também é que a classe social também pode influenciar bastante. Um exemplo disso foi uma cova dupla encontrada em Langeland, na Dinamarca, em que tinham dois homens, um encontrado com a sua lança, que media 1,77, e o outro decapitado, que media 1,72. Provavelmente esse decapitado era um escravo. Então ele provavelmente também tinha uma alimentação inferior, mais pobre do que o seu senhor, né? Ele provavelmente foi obrigado a morrer junto com o seu senhor, né? A segui-lo até a morte. Então realmente a alimentação influencia bastante na altura das pessoas. Mas o que eu acho que é mais interessante sobre os vikings, a aparência dos vikings na época, é que as mulheres e os homens tinham feições muito similares. As mulheres tinham essa parte aqui da testa mais proeminentes e os homens tinham essa parte aqui da testa, a sobrancelha, e a mandíbula menos proeminente. Então eles tinham realmente assim uma feição mais feminina e as mulheres tinham feições mais masculinas, então eles eram muito parecidos. E por isso é muito difícil, na verdade, identificar se é um homem ou uma mulher. Quando encontram esqueletos vikings, é muito difícil identificar se era um homem ou uma mulher só olhando. Eles realmente têm que procurar mais a fundo, ver, por exemplo, o tamanho da pelvis, né, a largura da pelvis, esse tipo de coisa, para identificar se era um homem ou uma mulher, porque eles eram realmente bastante parecidos. Para os vikings também, uma coisa que era bastante importante para eles eram os cabelos. Pesquisas genéticas mostram que, por exemplo, na Dinamarca as pessoas eram mais ruivas e, por exemplo, aqui mais para cima, na Suécia, as pessoas já eram mais loiras. E, obviamente, existiam pessoas também de cabelos escuros, loiros, ruivos, né, em todos os lugares, mas tem essa diferença também. Os povos escandinavos não eram um só, então eles têm essa diferença, e o estilo de moda também. Tem uma carta anônima de um inglês escrita para o seu irmão, em que ele diz para o irmão não seguir a moda dos dinamarqueses, né? Que ele descreve como um mullet reverso, porque aqui na frente tinha cabelo, né? Era mais cabelo aqui na frente, e aqui atrás era raspado, talvez um pouco como o cabelo que o Bjorn tinha uma época nos vikings. Meu marido, inclusive, ele usa um cabelo mais ou menos assim. Se você olhar de frente, ele aparenta cabelo normal, mas se você olhar atrás, aqui é raspado. E ele fez isso antes mesmo de saber que os vikings faziam isso. Ele só, deu a louca e saiu raspando aqui atrás. Então eu achei isso bastante engraçado.
porque ele é norueguês, eu acho que ele sentiu na genética dele, sei lá. É tão evidente o fato que eles gostavam realmente, que eles se importavam tanto com o cabelo, que muitos nomes dos vikings eram dados por causa do cabelo, né? Um exemplo muito famoso é o Harald Fairhair, que aparece nos vikings, inclusive, e que aqui na Noruega ele é chamado de Harald Hårfagre, e que ele disse que não iria cortar o cabelo, né, enquanto não fosse rei de toda a Noruega, né? Ele acabou sendo realmente o rei de toda a Noruega, o primeiro rei da Noruega. Já para as mulheres, elas geralmente tinham cabelo comprido e muitas figuras mostram o estilo de cabelo, que era apenas um nó aqui atrás. Realmente muitas figuras têm esse mesmo cabelo, então provavelmente era uma moda bastante comum, era um estilo de cabelo bastante comum na era viking para mulheres, mas também usavam tranças elaboradas, usavam lenços no cabelo também. Claro que vão existir pessoas que na época eram calvas e que não tinham condições de ter cabelo comprido, então eles raspavam a cabeça ou coisas do tipo, mas porque pessoas são indivíduos. Mas essa seria mais ou menos o que a gente sabe sobre os vikings. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte o vídeo se vocês gostaram. Se inscreve no canal para saber um pouco mais sobre vikings, mitologia nórdica e também sobre como é morar aqui na Noruega. Um beijo e tchau!